Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Potiguar Notícias, nesta quarta-feira, 19 de outubro. Hoje a bancada, presidida por mim, Luzimar Silva, comentarista e terapeuta integrativa, abordará a temática AVC, Conheça os tipos e sintomas. E aqui do nosso estúdio nós temos a participação especial do Dr. André Pantoja, fisioterapeuta, fisioterapeuta neurofuncional. Seja bem-vindo, doutor André, para nosso podcast, nosso bate-papo sobre uma temática tão importante, que assola tantos na nossa sociedade. Obrigado pelo convite, mas prazer estar aqui de novo e falar sobre esse assunto que é bem delicado e importante essas informações para o público saber. Verdade, doutor André. Agora, antes desse preâmbulo, nós fizemos esse preâmbulo e vamos dar nossas notícias de forma bem breve para iniciarmos o nosso bate-papo. Então, quarta-feira, 19, nós temos aqui várias notícias quentinhas, do Potiguar Notícias. E a primeira vai sobre a política brasileira. Lula tem 53% contra 47% de Bolsonaro, segundo pesquisa IPESP. Diferença entre concorrentes ao Palácio do Planalto caiu 2 pontos percentuais. Na semana anterior, era de 8 pontos. Pesquisa IPESP, divulgada nesta terça-feira, 18 de outubro de 2022, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 53% dos votos válidos neste segundo turno. Para as eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 47%. Os votos válidos, não inclui brancos e nulos, são usados pelo Tribunal Superior Eleitoral na divulgação dos resultados. O IPESP entrevistou 1.100 eleitores em 17 e 18 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95,45%. E a segunda notícia sobre nossas exportações do agro brasileiro chegaram a 14 bilhões de dólares em setembro. As exportações do agronegócio brasileiro chegaram a quase 14 bilhões de dólares no mês passado. Foi o maior valor para o mês de setembro, com alta de 38% na comparação com o mês de 2021. O coordenador-geral de Estatística e Análise Comercial do Ministério da Agricultura nos informa que, nos 9 primeiros meses do ano, o Brasil exportou 122 bilhões de dólares. Esse valor já é maior que a soma de todo o ano passado, que fechou em 120 bilhões de dólares. A expectativa do governo é que este ano termine com um novo recorde histórico de exportações, ainda sentindo os efeitos do cenário internacional do nosso agronegócio. E mais uma notícia: ministérios são afetados por bloqueio de 2,63 bilhões do orçamento. Necessidade de contingenciamento foi anunciada em 22 de setembro, mas valor bloqueado por pasta só foi divulgado pelo Ministério da Economia por meio da Lei de Acesso à Informação.
O Ministério da Economia informou que o bloqueio adicional de 2,663 bilhões no orçamento deste ano atinge 11 pastas. A informação foi disponibilizada pela Economia por meio da Lei de Acesso à Informação. Outra notícia que interessa a todos, mais uma notícia quentinha aqui do Potiguar Notícias. Beneficiários do Auxílio Brasil com terminal final 6 recebem nesta quarta-feira, 19 de outubro. A Caixa Econômica Federal paga hoje, 19, a parcela de outubro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 6. Então, você aí que está inscrito neste auxílio, não é, dos benefícios, se tem o terminal 6, fica de olho. Hoje, a Caixa Econômica inicia o pagamento. Esta é a terceira parcela com valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos. Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e Caixa, que tem usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Mais uma outra notícia sobre os servidores. Os servidores da saúde do Rio Grande do Norte realizam paralisação de advertência nesta quarta-feira, 19 de outubro. Os profissionais da saúde do Rio Grande do Norte irão paralisar as atividades nesta quarta-feira, 19, com duração de 24 horas. A mobilização deve atingir os principais serviços de saúde do Estado, sobretudo da capital Potiguar. 30% do efetivo será resguardado para o atendimento de casos de urgência e emergência nos hospitais públicos do Estado. A paralisação, aprovada em Assembleia, terá ato público na Governadoria às 9 horas, onde será realizada uma Assembleia da Saúde com indicativo de greve. E você quer ficar mais bem informado sobre essas notícias, com mais detalhe, então confira mais destaques acessando o www.potiguarnoticia.com.br. Siga também o nosso Instagram, @potiguarnoticias. E, concluídas nossas informações, não é? Queremos também deixar um abraço a todas as nossas TVs, webs, rádios, que estão nos transmitindo ao vivo neste momento. Vou destacar rapidamente as TVs, nossas parceiras, né? As parceiras do Potiguar Notícia, é a PNTV Web, Potiguar Notícia, Cena, TV Macaíba, a TV de Ceará Mirim, TV Liberdade, em Felipe Guerra, Macaíba FM, FM Flores, em Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, é o mundo todo nos ouvindo, nos transmitindo, gente. Em São Gonçalo do Amarante, Zona Norte, FM da Zona Norte em Natal, com Geomar Dantas. Liberdade, Cerro Corar, também fazendo presente. Asas da Esperança, em Mossoró, Santa Rita, Santa Cruz, Rádio Seridó, Pontal FM 87, Bahia Formosa, olá Bahia Formosa, com Luiz Eduardo, Princesa FM, Curimataú FM, Nova Cruz, Guaíras, Rádio Goianinha, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio de Goianinha Web, Rádio Saudades, Extremóis também presente. Alô, um abraço para todos vocês que estão fazendo esse trabalho, né, beneficiando a sociedade, levando comunicação e informações
de qualidade para a sociedade norte-riograndense e para o mundo, por que não dizer para o mundo? Então, vamos iniciar o nosso bate-papo com o doutor André, né, sobre uma questão tão séria, né, que comete tantos nossos irmãos, né, brasileiros, né, inclusive mundialmente, é uma doença que tem atingido, não é, doutor André? Então, nosso podcast AVC, Conheça os Tipos e Sinais, com o doutor André Pantocha, fisioterapeuta neurofuncional, né? Ele vai tratar aqui conosco desse debate, desse bate-papo, sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral, o conhecido popularmente como derrame, trombose, né? Mas nós estamos aqui para deixá-los informados quanto aos sintomas e o que fazer em caso de urgência com o doutor André. Bom dia mais uma vez, doutor André. Seja bem-vindo ao nosso podcast Potiguar Notícias. Bom dia. Então, como já foi dito, meu nome é André, sou fisioterapeuta, pesquisador, professor, e já faz 13 anos que aqui no Rio Grande do Norte a gente coordena um grupo FRN e com algumas universidades particulares para falar sobre esse assunto. Por que surgiu esse assunto, essa importância? Há 13 anos atrás. Nós verificamos durante o doutorado qual seria a maior causa de morte no Brasil naquela época. Né? Então, a gente sempre pensou que o câncer, né, a depressão, as drogas, homicídio, fosse o que mais matava no Brasil. E, na verdade, a gente descobriu, novamente, há 13 anos atrás, que o acidente vascular cerebral é a maior causa de morte no Brasil. Até muito mais que suicídio. Incrível, isso ficava entre primeiro e segundo lugar, o AVC e o infarto do miocárdio. Né? Então isso me assustou muito, particularmente como da saúde. Eu sabia que tinha muita gente tendo AVC, porque já tinha muito paciente com AVC, mas em relação à mortalidade eu não tinha essa noção. E aí eu fui pesquisar mais isso e eu percebi que muita gente não sabia o que significava AVC, tanto que antigamente o pessoal falava de aneurisma cerebral, né? Exato. De derrame, mas não sabia explicar o que era o AVC, não sabia quais seriam os sinais e sintomas da doença. Então, como você sabe que está tendo um AVC, né? Para onde ir quando tem um AVC? E uma coisa que me chamou muita atenção, qual o número da SAMU? Teve uma pesquisa também há 13 anos atrás, né, em São Paulo, que fizeram essa pergunta, qual é o número da SAMU? E todo mundo falava o 90, o 91, aí pulava o 92, aí o 93, era tudo menos o 92. Isso é muito grave. Se a gente pensar, fazer uma comparação entre AVC e doença do coração, né? Então, um infarto, você está sentindo uma dor no peito, uma dor no braço, uma dor nas costas, falta de ar, se você chegar no hospital, pode reverter aquele infarto, pode ser que você não tenha mais consequência do infarto. Mas o AVC não. A partir do momento que você sentiu algum sinal, algum sintoma, o seu cérebro já está morrendo. O que acontece no hospital é que você diminua bastante a possibilidade do risco de morte e também o risco de sequelas. Mas que seu cérebro já está morrendo, ele já está morrendo. Quando o sintoma aparece, já está, é o indicativo já aconteceu. Já aconteceu. Né? Então, isso é gravíssimo. Né? Então, você pensa aí, há 13 anos atrás, isso vai vindo. Claro que tinha muitas coisas que eram muito mais graves. Então, naquela época, a gente tem aqui o Hospital Referência do Rio Grande do Norte, que é o Valfredo. Naquela época, faltavam insumos para esses pacientes. Para você ter uma noção, tem gente ainda que vem de João Pessoa, vem de Fortaleza, por Valfredo. Doutor André, quando o senhor diz assim, faltavam insumos para tratar esses pacientes que chegavam lá no Valfredo, o que seriam esses insumos para a população que está esse insumo, na verdade, nos acompanhando, né? São termos mais técnicos? Especificamente falando, no AVC, vamos dizer que uma pessoa sentiu alguma coisa, algum problema, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre sinais e sintomas daqui a pouco, e ela falou assim, não, eu estou tendo um AVC. E foi para o hospital. Vamos dizer que ela mora aqui em Natal, nem na Zona Sul, nem na Zona Norte, na Zona Sul. E ela ouviu em algum lugar, e ela falou, tem uma vez você tem que ir para o hospital. E aí ela ligou para a SAMU estava demorando, ela pegou o carro de alguém levou ela para o hospital e chegou lá em 10 minutos, vamos dizer. Certo. Então, assim, quando você tem um tempo, uma janela rápida de atendimento, existe, o AVC é uma interrupção da corrente sanguínea.
né, da oxigenação no cérebro. Então, alguma coisa obstruiu aquele oxigênio chegar. Seria um interrompimento do sangue no cérebro? Pode ser. Oxigênio, algo assim? É um bloqueio que existe nos vasos, Sim. por gordura ou por algo. Pode ser vários motivos. E essa interrupção pode ser parcial, ou seja, passa um pouquinho de sangue e oxigênio ali, que não é o ideal, ou pode ser uma interrupção total e até um estouro de um vaso pela pressão, né? Mas vamos dizer que está ocorrendo ali a interrupção e a pessoa percebeu e chegou. Então tem um medicamento específico, que é um antitrombolítico, ele evita o trombo, ele degrada o trombo, que ele é dado no hospital, na emergência, e a pessoa sai como se fosse um milagre, curada. Então, ou seja, o cérebro sofreu. Então, assim, é como eu falei com você, né? Quando a gente sente sintoma, o cérebro já sofre uma lesão, né? Mas se você chegar rápido no hospital e for diagnosticada rápido e tomar o remédio certo, que é esse remédio, que ele é distribuído pelo SUS, então tem todo um benefício nacional, ali cessa o problema, que a interrupção acaba, o oxigênio chega, e o seu cérebro, depois da fisioterapia, ele consegue regenerar. É a plasticidade que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, nessa época, não estava tendo esse remédio, que era obrigação do Estado ter. Então, esse remédio é o insumo que você se referiu. É um insumo específico. Certo. Tem outros remédio vários. específico. Tem outras coisas envolvidas. Por exemplo, a tomografia é muito importante, né, para esse diagnóstico. Então, teve anos que o tomógrafo estava quebrado. É importante fazer exame de sangue simples, para detectar alguma anomalia, ou até descartar o AVC, e não tinha. Então, essa briga, o mais grave foi esse remédio, o RTP, que, assim, os responsáveis pela compra tinham dinheiro e não compravam. Então, o que acontecia? Questão de planejamento, né? Então, o que acontecia? Que você educava a população para reconhecer o sinal e sintoma, você colocava na cabeça que ela tinha que ir rápido para o hospital, né? É mais fácil, é melhor você errar por excesso que por omissão. Né? Então, a pessoa vinha com essa informação, chegava no hospital, não tem remédio, e morria. Ou então ficava com sequela. Aí os anos foram passando, campanhas foram tendo, e a gente foi conscientizando os órgãos públicos também, apesar que pouco. A campanha ela sempre se focou muito mais à população, porque a população tem que saber o direito que ela tem e reivindicar isso. Né? Do mesmo tempo hoje que, infelizmente, essa é uma pergunta que eu fazia muito na campanha antigamente, nos anos atrás. Hoje, infelizmente, você pergunta, você conhece alguém que morreu de Covid? Todo mundo conhece. Aí eu falo assim, mas você conhece alguém da sua família que morreu? Todo mundo conhece, infelizmente. E, ao mesmo tempo, eu posso fazer a mesma pergunta com AVC. Eu fazia essa pergunta com AVC. Você conhece alguém que morreu de AVC? Alguém da sua família? Sim. Então, sempre tinha aquela resposta assim, não, teve dor de cabeça, foi tomar banho, dormiu e não acordou. Entendo. Ou morreu indo para o hospital. Então, aí indica a gravidade dessa doença. Desse acidente vascular, não é? Eu tenho dados importantes, assim, atualizados, porque muita gente pergunta, mas André, nessa pandemia, nesses 2 anos, como é que foi? Diminuiu? Então, a gente tem a notícia boa, que o Valfredo Gurgel hoje é um hospital de referência do AVC. Teve uma época aí que ele ficou fechado para urgência, mas AVC ele atendia. Tem uma equipe... Mesmo no período da pandemia? Mesmo no período da pandemia. Né? Então, assim, tem um grupo... Apesar disso não ser muito notificado, existe um grupo muito bom lá, especializado em AVC. Tá? Mas olha só... Não, doutor André, só uma janelinha bem rápida. A gente tem um hábito de falar do serviço público, não reconhecer a importância do serviço público, né? E a gente sabe que tem espaços que funcionam, e funcionam bem, né? Eu tenho referência de uma família e de outros colegas que precisaram de usar o Valfredo Gurgel e foi lá que recebeu todo o tratamento, inclusive melhor do que em alguns hospitais particulares. E foi lá que ela salvou, né? Segundo a história dela. Então, assim, tem pessoas comprometidas, tem serviço funcionando, né? Claro que precisa melhorar, né? Sempre é necessário melhorar, até considerando a nossa população, que é gigante, né? Que é muita gente. Isso então, que você está falando é muito importante, porque assim, eu particularmente não trabalho em serviço público, serviço privado.
Aí, às vezes, eu vou atender por algum convite para ver algum paciente. Mas o que eu posso te falar é assim, como você falou, há falhas, e falhas existem, às vezes até por falta de manutenção do conhecimento. Sim, isso sim. existe. No hospital, que a gente está falando especificamente, existe desde a porta até o final da alta. Então, é muita gente envolvida. É muito difícil você fazer essa manutenção, esse treinamento. Tá? Mas, como eu te falei, só existe um hospital no estado que tem esse conhecimento específico de AVC, que é o Valfredo. Então, assim, nessa época também, eu fiz um levantamento em relação ao plano de saúde, né? E, assim, não consegui muitos dados porque é muito fechado, mas eu posso te garantir que no estado do Rio Grande do Norte, menos de 15%, é um número bem menos que isso, mas menos de 15% da população tem plano de saúde. Então, para onde vão os 80%? Para o serviço público. E, às vezes, essa pessoa, João e Maria, João mora em Acari e Maria mora em Currais Novos, ela sentiu um sinal de AVC, ela vai ter que vir para o Valfredo. Sim. Se ela mora em Mossoró, ela tem que vir para o Valfredo. E aí? Às vezes é melhor ela ir para Fortaleza do que vir para o Valfredo. Questão Porque Fortaleza, de distância, né? Questão de distância, que Fortaleza tem vários outros centros especializados. Como Pernambuco também tem vários outros, não é um só. Esse é o problema do estado. Então, ao mesmo tempo que eu falei uma notícia boa, que existe um centro de referência de AVC, Sim. em estados vizinhos, irmãos, aqui existem 5 ou 10 em cada lugar. Então, hoje, o Valfredo continua atendendo pessoas de todo o estado e pessoas de outros estados. Né? Então, assim, como a gente sabe, a qualidade de vida aumentou. Mesmo tendo mais hospitais especializados em AVC em outros estados, mesmo assim essas pessoas vêm para o Rio Grande do Norte? Especificamente do AVC, talvez não. Esses dados estão sendo abertos agora. Certo. Mas existem pacientes vindo, pacientes de várias outras questões. Sim. Né? Então, essa porta aberta, ela oferece para quem vier do SUS. Né? Então, assim, tem cidades que são muito próximas aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Então, a gente só vem para cá. Entendi. E tem aquela coisa, lá é melhor, ainda tem isso, né? Mas só te passar alguns dados interessantes. Em 2019, foi pré-pandemia, pandemia começando, né? Foram mais de 75 mil casos de AVC. Né? Em 2021, foram 78 mil casos de morte, estou falando. De morte. Então, em 2021, 78 mil brasileiros morreram de AVC. Esses que eu estou te falando, em 2021, na pandemia, esses 78 mil mortos eram os que foram diagnosticados e que foram buscar o tratamento, a urgência. Fora aqueles que morreram em casa. Porque na pandemia foi muito assim, fica em casa, não saia. Sim. Então a pessoa tinha AVC e morria em casa. Ela não ia procurar ajuda. Né, André? A Entendeu? época, né? Então, assim, pensa bem, 2021, 78 mil mortos. Em 2022, até hoje, 80 mil mortos. 80 mil Em 2022, já tem 80 mil mortos. Agora é final de setembro. 80 mil mortes por AVC. Isso. É um número muito grande. Então, com esse número, Muito infelizmente, o AVC passou de novo a questão do infarto. Né? Agora que a gente está falando aqui, é um número que eu e você não conhecem, porque esses 80 mil brasileiros morreram. E aqueles que ficaram com sequela? Então, o AVC é a maior causa de sequela e incapacidade no mundo. Inclusive, doutor André, tem uma pesquisa, né, que mostra que 70% das pessoas que sofrem o AVC, eles não retornam ao trabalho, né? Eles não ficam em condições de retornar. E 50% ficam totalmente dependentes, né, de cuidadores. Né? Como é grave essa doença? 60% dos casos, né, ocorrem com pessoas com menos de 70 anos e 16% com menos de 50. E a gente já viu um índice aumentando. Menos de 50? E há um índice aumentando desde 2019 de jovens com menos de 13 anos. 13 anos. Né? Então, assim, nós estamos vendo jovens. Eu, como fisioterapeuta, eu já atendi uma criança de 3 anos. Já atendi jovens de 15, 17, de 20. Acometidos de AVC. Entendeu? E aí a gente pode ir para os sinais, sintomas e causas. Então, assim, como eu me formei em 2003,
Sim. fisioterapia. Quando eu me formei em 2003, me ensinaram que em Parkinson, por exemplo, era só a partir dos 60. Hoje nós vemos pessoas com 20 anos com Parkinson. Né? Então, olha só, eu me formei em 2003 e comecei a pegar pacientes com 30 anos com Parkinson, como aquele Michael Fox de Volta para o Futuro, Sim. Né? Que foi diagnosticado muito cedo com Parkinson. Né? Eu tenho paciente hoje com 30 anos, com 40 anos com Parkinson. Então, a questão da terapia também ela teve que se modificar por causa da clínica, da fisiologia da doença. E o AVC é a mesma coisa. O AVC que você via há 20 anos atrás, só idosos com 70 anos tendo AVC, hoje você vê jovens com 30 anos tendo AVC. Doutor André, e aí assim, veja só, quer dizer, até então os idosos eram mais acometidos pelo AVC e agora está atingindo até jovens e crianças, né? Qual seria o motivo, os motivos para essa migração, né, dessa doença, desse problema, afetar também crianças, né, adolescentes, jovens, né? Porque se pensa assim, como o Parkinson, não, é pessoa idosa, já está com muitos problemas, muitas preocupações, né, pressão com a da vida, né, sobre os problemas para resolver, família, se justificaria por aí. Mas e um jovem, e uma criança? Como justificar esse processo? Essa pergunta não é difícil responder, certo? Vamos lá. Existem alguns fatores de risco que a gente chama, que são os principais para você ter um AVC. O maior de todos é hipertensão arterial. Mas não é ter hipertensão, é você não tratar essa hipertensão. Então, quando a gente faz a campanha, a gente tem um monte de pessoas, profissionais de saúde, estudantes, aferindo pressão. E a gente pergunta para o pessoal, qual é a sua pressão normal? O pessoal, não, nunca verifiquei pressão. Uma pessoa de 35 anos, que nunca verificou pressão. Né? E a gente verifica, está 220 por 180, ou 22 por 18. Né? Então, assim, o que a gente vê na maioria dos casos do brasileiro, isso nacional, é que as pessoas não sabem o que é e que tem hipertensão. Então, essas pessoas estão sendo barril de pólvora. A qualquer momento ela pode morrer. Pode haver esse interrompimento do vaso sanguíneo, se a pressão está muito grande, você não sabe, não toma remédio, não vai no médico. E aí, assim, o João é hipertenso, mas esquece de tomar o remédio. Então, é outro barril de pólvora. É uma pessoa que tem problema, sabe, tem o remédio, mas não toma. Esqueceu. Entendi. Né? Esse é um problema, hipertensão arterial. Abaixo dele tem a diabetes, que é o mesmo caso. A gente tem pessoas lá fazendo teste de glicemia e a glicemia está 200 e pouco. Ele não sabe que a partir de 100 já tem um pré-diabético ali. Tá? E aí, muitas vezes continua comendo doce. Continua, não sabe. É o que eu estou falando, a pessoa não sabe. Todo dia vai lá comer o doce ou vai fazer outras coisas. Entendeu? E tem aquele caso que a pessoa é diabética e fala assim, eu esqueci de tomar remédio hoje. Tá vendo? É o mesmo caso, mesmo problema, mas é um problema muito grave. Né? E abaixo desses tem a questão do colesterol e triglicerídeos, que é a mesma questão. A pessoa não sabe, ou sabe e não toma o remédio. A gente diz muito na ciência que se você é hipertenso, olha o que eu vou falar para todos os seus espectadores. Se você é hipertenso e toma remédio, presta atenção, gente, é diabético, importante. toma remédio, e você tem colesterol alto e toma remédio, se você é um indivíduo que tem essas 3 patologias, que é normal para o brasileiro, certo? E toma o remédio, você pode ter AVC a qualquer momento. Imagina se você não tomar e nem saber que você tem. Então, abaixo desses 3, que é a tríade, é o que mais mata isso aí, a gente tem outra que é uma pandemia. É uma pandemia já há 10 anos no mundo, que é a obesidade, inclusive a obesidade infantil. Isso é gravíssimo. É grave e leva ao AVC. Gravíssimo. Gravíssimo. Porque a gente vê crianças de 8 anos obesas, com colesterol altíssimo e hipertensas. Mas por quê? Por causa da falta de nutrição adequada. São crianças, eu vejo e já vi muito, crianças com 4 meses, 5 meses, tomando mamadeira Coca-Cola, refrigerante. Com 1 ano, comendo batata frita. Com 4 anos, comendo frituras. Ou seja, passa doces. também por uma educação alimentar, né? Dos pais, né? Isso desde a gestação. Porque se a mãe não tem uma alimentação regulada e supervisionada, não faz um pré-natal, que hoje no SUS é lindo o trabalho, né? Se não é feito isso, a pessoa
vai comer muito mal, vai se hidratar muito mal, às vezes fuma, que é outro fator alto, bebe álcool, que é outro fator grave, usa drogas. E como é que está aquele feto, aquele embrião, aquele indivíduo que está no desenvolvimento dentro dela? Recebendo tudo isso, Tudo né? isso. Toda E como essa ele vai carga. nascer? Então, por isso que a gente tem criança de 1, 3 anos tendo AVC, que já nasce com algum problema. Já advindo toda essa prática Toda da a mãe prática. no período da gestação. E de repente essa mãe já teve um avô que morreu de AVC, tem um pai que é hipertenso, tem uma tia que é diabética, tem todo esse histórico familiar e que vai se juntar no seu bebê no desenvolvimento. Entendo. Entendeu? Então, além de tudo que eu estou falando da obesidade, que eu gosto muito de falar sobre isso, dessa preocupação de você não dar frutas para a criança, só dar carboidrato. E essas crianças de hoje são diferentes de nós quando era criança. O nosso castigo na nossa época era ficar em casa. Sim, A gente queria ir para a rua verdade. brincar. Hoje o castigo é ir para a rua. É você fazer uma atividade física. Sim. A criança e o jovem não querem fazer atividade física. Não querem jogar bola na rua, não quer fazer balé, não quer dançar. Não, ela quer ficar no celular, no computador e ver televisão. Aí a obesidade. Obesidade. Sedentarismo. É verdade. Entendeu? Então, assim, existe eu, você, ou ele, ou ela que são sedentários, mas a gente tem 30, 40 anos. Sim. E aquela pessoa de 8 anos? Sim, que poderia estar subindo Né? as mangueiras, A gente começou a ser sedentário. Correndo. A gente começou a ser sedentário com 30 anos, 40 anos. Sim. Esses indivíduos estão começando a ser sedentários com 1, 2 anos. Já no celular. Já no celular. A babá eletrônica, Hoje você vê crianças de 2 anos com celular. Entendeu? Então, assim, é uma questão social que mudou, que está interferindo no cérebro desses indivíduos. É interessante essa parte que o senhor falou aí, doutor André, sobre a questão do celular, né? O celular é algo bom, né? Mas tudo depende de como usá-lo, né? Quer dizer, porque o celular, se a mãe tiver uma organização, monitorar o que essa criança está vendo, né? Colocar jogos, que tem jogos bem interessantes para desenvolver o cognitivo, mas não adianta desenvolver só o cognitivo sem não trabalhar o corpo. Sim. Né? Que o corpo é esse movimento que você está tanto chamando a atenção aí, do movimento, do correr, do brincar, né? Que o corpo é vivo, o corpo precisa dessas atividades, né? Como você disse, tudo tem a questão boa e a questão negativa. Eu dou 2 exemplos, né? Então, você amar é muito bom, mas se você amar muito ou doentio, fica ruim. O medo é ruim. Sim. Mas é bom você ter medo. É bom você ter medo daquela água, daquela onda, daquele fogo, porque você não vai se arriscar. Sim. Mas não é bom ter o excesso de medo, que dá o pânico. Sim. Né? Então, assim, o celular, a informatização, a tecnologia é muito boa para o ser humano. Então, hoje a gente tem um aplicativo de AVC que você baixa no Android, no iOS, na Apple, né? No iPhone, gratuito, que ali mesmo te ensina sobre AVC e tem um botãozinho do pânico que você liga direto para SAMU. Sim. E em alguns celulares te dá até localização. Mas eu vou te dar um exemplo. Aqui no México, que é do lado, né? Praticamente do lado, que eu gosto de dar esse exemplo do México, existe a SAMU do AVC. Sim. Então você liga para essa SAMU, ela vai te perguntar alguma coisa, você vai falar que está sentindo isso e aquilo, ela vem muito mais rápido que a SAMU normal, Sim. né? Uma questão, é uma ambulância pequena, mais completa, com médico, e eles vão te avaliar. Se você estiver tendo AVC, até mesmo na ambulância você é tratado, pela rapidez. Se eles verificarem que não é um AVC, pode ser uma hipoglicemia, pode ser outra coisa relacionada que dá aquele sinal e sintoma. Entendo. Eles ficam ali até a SAMU chegar e te levar para o hospital. Então isso é uma coisa que pode ter no Brasil. Sim. Pode ter em um estado tão pequeno como o Rio Grande do Norte. Né? Então a gente vê... Até porque o tempo aí, né, doutor André, para um rompimento de uma veia, de uma artéria, com o certeza. tempo é valioso, Olha, né? Agir falo pra imediatamente, você, né? há 4 anos atrás, foi antes da pandemia, o nosso tempo era tempo perdido, é cérebro perdido. Sim. Entendeu? Então, diferentemente de qualquer outro tipo de lesão, o AVC você está morrendo. Não é que você pode morrer, você já está morrendo ali.
Então, dependendo da área que for lesionada, você na hora já perde a visão. Na hora, porque tem muita gente que fala assim, mas AVC é a pessoa com a mão assim, que não anda, que perde força. Não, tudo vai depender. Você já está entrando aí nos sintomas. Né? Nos Mas só sintomas falar um pouquinho de fator de risco, que é outra coisa importante de falar, além desse que eu falei, da hipertensão, da diabetes, da obesidade, do colesterol, existe o fumo, né? Então isso já é certo. Você fumar um cigarro por dia já pode ter um AVC, tá? E questão a bebida, a gente sabe que um copinho de vinho, algo lá mais tranquilo, é até bom para o cérebro, mas tem que ser moderado, não é em excesso. Então, você conseguindo controlar esses fatores de risco, você sai desse problema, que é o AVC. Entendo. Doutor André, e aí os sintomas, que o senhor já iniciou, inclusive, dessa doença, né? Como é que a gente vai perceber que está tendo um AVC, que você já disse aqui que muitas vezes a gente nem percebe, não é? Nem sente, já está acontecendo. Né? E às vezes as pessoas veem que você está tendo AVC, você não sente. Então, a gente inventou o grupo, que é o Rede Brasil AVC, eles inventaram uma sigla pela SAMU. Sim. Então, é SAMU. O S, você pede para a pessoa sorrir. Então, quando a pessoa sorri, você vê um desvio da boca, uma fraqueza. Isso, geralmente, a pessoa não sente que está com a boca torta. A outra pessoa fala assim, sua boca está torta. Aí você fala, não está não, deixa eu ver. Aí, quando você olha no espelho, você vê que está torto. Então, coisa que você não é mais sentiu. perceptível do que o sentir. É que a gente chama de sinal. Sinal é o que você vê, sinais. sintoma é o que você sente. Sim, né? sim. Então, o S é sorrir, você pede para sorrir, a pessoa não consegue sorrir. Né? O A é manda dar um abraço, então você, me dá um abraço, levanta os braços, a pessoa não consegue levantar um braço. Mas isso é tudo de uma forma muito repentina. Não é uma coisa assim, eu estou sentindo uma fraqueza, não. Você perde aquela função. A pessoa não consegue levantar. Tem vários vídeos no YouTube que mostram em entrevista a pessoa tendo AVC e a pessoa não consegue levantar da cadeira mais, que perdeu a força nas pernas. Né? Então o A seria abraço, o M seria música. Você pede para cantar, para falar alguma coisa. Sim. Então, ou às vezes a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa fica assim, não sabe articular aquelas palavras, e às vezes fala com a fala enrolada, fala enrolado. Sim. Então, o AVC pegou na parte motora da boca. Então, são 3 sinais e sintomas muito clássicos do AVC. É a boca torta, é a fraqueza, dificuldade para os membros e a questão da fala enrolada. E o U seria urgência, o 92, que é o SAMU. Então, como eu te falei, no México, se você sentir que a sua boca está torta, se você sentir formigamento ou fraqueza em membro, e sentir dificuldade para falar, esses 3 já é motivo para você chamar essa SAMU especialista. Que é a que vem com mais rapidez. Né? Que interessante. Então, esses são os principais sinais e sintomas. Existe, claro, visão turva, uma dor de cabeça muito forte, não é aquela enxaqueca que vem vindo, é aquilo que vem do nada, a dor muito forte, que às vezes até desmaia e provoca vômito ou náusea. Já está acontecendo o rompimento da veia. Já houve. Já houve, é essa a questão. Já houve. Então, se, por exemplo, a sua boca ficar torta, já houve até um rompimento da sua veia, da sua vaso. Entendeu? Então é uma coisa muito grave. É o que eu estou te falando, não é uma coisa que vai acontecer, já aconteceu. Aquilo ali já mostra para você que já correu o problema lá em cima. E aí, quando se chama a urgência, a emergência, já é mesmo para evitar a piora do quadro. A piora é que pode levar ao óbito. Entendeu? Entendo. Por exemplo, existem 2 tipos clássicos de AVC, que é o AVC isquêmico, que é aquele AVC que tem uma obstrução parcial, né? E o AVC hemorrágico, que é o rompimento do vaso. A pressão foi tão grande que o vaso se rompeu. 80% é esse AVC isquêmico. Sim. E 20% é o hemorrágico. Aí, se a gente for pegar o hemorrágico, que é 20%, 80% do hemorrágico já morre na primeira hora. Já é grave, né? Não tem nem atendimento. AVC então, grave. o que eu falo para os alunos da universidade, se você conhece alguém que teve hemorrágico e está vivo, já é um milagre. Entendeu? Então, assim, mas a maioria dos casos é o isquêmico, que é o que é a questão do remédio, e que pode ficar normal. E que a gente luta por esse. Com algumas sequelas, mas o hemorrágico é mais uma cirurgia que tem que fazer e tal. Entendeu? Como é que é essa cirurgia, doutor André? Fiquei curiosa agora, e os ouvintes, possivelmente, no cérebro. No cérebro, tem vários tipos. Tem cirurgias para... No geral, é uma cirurgia para desobstruir
aquela interrupção que ainda tem e costurar e fazer uma reparação tecidual. Sim, sim. Entendeu? Sim, sim. No hemorrágico. No isquêmico, às vezes é feita uma cirurgia para diminuir a pressão do cérebro, porque a pressão aumentou pela obstrução, e você faz também uma tirada daquele coágulo que está ali entupido, que você não conseguiu tirar por remédio, por exemplo, ou porque chegou muito tarde, o remédio não faria efeito. Entendo. Entendeu? Você faz esse tipo. Tem vários tipos de intervenções médicas em relação a isso. Agora, sim, parece que o melhor caminho é a prevenção. Né? É a prevenção, é evitar o álcool em excesso, é fazer atividades físicas, né? Em vez de ficar no celular, sedentário, né? Com a preguicinha de correr a rua aí, né? De encontrar um horário mais tranquilo, né? E lá no interior do estado, por exemplo, né? A vida é diferente, tem espaço à vontade para correr, né? E praticar suas atividades físicas, né? E evitar esses excessos, né? Porque o problema não é a coisa, é o excesso dessa coisa, né? O excesso, 90% dos casos podiam ser evitados. 90%. 90%. Olha aí, ouvintes, preste atenção a essa informação. 90% dos casos de AVC poderia ter sido evitado. Isso. Não é, doutor André? De que forma, dessa maneira que a gente começou a bate-papo você aqui, o tomando o bate-papo? remédio direitinho da hipertensão, o remédio direitinho da diabetes, o remédio direitinho do colesterol, não fumar mais, beber, né, um fim de semana, uma taça de vinho, uma coisa assim parecida, não abusar do álcool, né? Você se alimentar melhor, você praticar mais exercício. Então isso tudo muda o corpo, a fisiologia do ser humano. E você fica livre dessa incidência que é altíssima no Brasil e no mundo. E o nosso corpo é uma máquina tão sábia, né? Tem todos os processos que nós precisamos para ter uma boa saúde, uma boa vivência nesse mundo, né? Basta que a gente cuide dele. E muitas vezes é o descuido, né? Da alimentação, é o descuido da falta de atividade física, né? A preguiça que domina mais do que a disposição, né? Existe essa questão nossa, que nós somos responsáveis pelo nosso automóvel aqui que a gente tem, né? Mas a gente não pode deixar de criticar e de reivindicar o serviço público também e particular também. Sim, sim. Porque eles têm a obrigação de reconhecer quando o paciente chega e tratar da melhor forma possível. Isso, é vida, infelizmente, né, doutor André? É isso, vida, né? A gente É não a vida, vê. né, que está aí. Eu ligo todo dia no celular, eu recebo ligação de hospitais, de pacientes que foram maltratados ou foram mal diagnosticados. Então isso existe, isso é responsabilidade dos órgãos públicos e também dos órgãos particulares. Ou seja, eles deveriam, por exemplo, agora dia 29 de outubro é o Dia Mundial do Combate ao AVC. Até hoje, no Rio Grande do Norte, nunca teve uma campanha provida pelo serviço público, nem pelo serviço privado. Sim, sim. Né? Deveria Dia ter 29 de Dia outubro, 29 de outubro agora. na campanha de combate ao AVC. Nacional do Combate ao AVC. Né? Então, estou 13 anos e eu nunca vi algo. O que eu vi na televisão, na mídia, foi a gente que fez. Não foi o serviço público, nem foi um serviço privado. Isso, essa iniciativa, então, do primeiro movimento, né, nessa perspectiva, louvável, né? Deveria ser obrigação deles. Com certeza. Educar a população e também oferecer um serviço bom para a população. É porque uma população educada, que sabe cuidar da sua própria saúde, vai evitar, inclusive, os gastos, né, que não são gastos, mas vamos dizer gastos, porque o que vale de renda lá para manter esses hospitais, para manter todo esse serviço. Então, essa saúde preventiva, essa política de educação preventiva, né, favoreceria, inclusive, o orçamento, que é isso que eu estou falando. É aquele velho ditado. O orçamento, em vez de ir para a doença, para cuidar da doença, vai cuidar da saúde. É muito mais investir barato para você cuidar prevenir. da saúde. É muito mais barato você prevenir do que remediar. Né? Exato. Então, assim, a gente, por exemplo, está vendo agora um momento muito delicado no Brasil, que é a questão da campanha, da política. Sim. E a gente não vê nada falando sobre AVC. Nada, nenhum planejamento ou plano de governo falando da saúde. Não existe nada. Isso é gravíssimo. Exatamente. E ninguém fala nada.
Então isso é triste. É verdade, porque uma sociedade que a população está prestes a adoecer é uma sociedade que vai empancar no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento social. Mas, doutor André, nós já estamos chegando ao nosso final do nosso bate-papo tão gostoso, maravilhoso. Faltam 3 minutinhos, já estão eu ia estar nos avisando aqui, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre a importância da fisioterapia após o AVC. O legal é evitar, é prevenir, uma alimentação saudável, é prevenção, né? Mas acontecendo, qual a importância da fisioterapia após o AVC, né, nesse tratamento de reabilitação, né? Reabilitação e tratamento ao mesmo tempo? Uma coisa que fez muito e faz muita diferença hoje em dia é o trabalho em conjunto dos profissionais da reabilitação. Desde ao médico, neurologista, desde ao neurocirurgião, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a psicologia, a fonoaudiologia. Então, são profissionais que hoje têm esse trabalho integrativo, né, trabalham e conversam entre si. Isso é uma coisa que há 10 anos não existia. Né? Então, eu poder conversar, sentar ao lado de um neurocirurgião e do outro lado ter uma fono, ter um terapeuta ocupacional e a gente falar sobre aquele paciente que está acontecendo. Então, hoje seria existe um tratamento e um cuidado multifuncional. Até de uma transdisciplinar, transdisciplinar. Né? Porque isso passa também da recepcionista, a recepcionista também já sabe qual é a situação. Então, sim. É todo um movimento de profissionais trabalhando em cima do enfermeiro, todos os profissionais trabalhando em cima daquela situação problema. E hoje, como a gente falou no início da tecnologia, hoje a fisioterapia, mais especificamente na minha área, tem várias inovações, desde a realidade virtual, desde a estimulação transcraniana, eletroestimulação, eletromodulação e até mesmo a fisioterapia tradicional dos exercícios. Sim. Com o objetivo de quê? De estimular aquele cérebro a se modificar e você melhorar. Hoje a gente tem várias pessoas voltando ao trabalho que era antes. Sim. Então, ou seja, aquele dado já está sendo modificado, né? Esse dado está modificado. Então, como eu estou te falando, há 20 anos atrás, a gente tinha aquela pessoa que tinha AVC ou derrame, ela ficava dentro do quarto, às vezes até aposentada, e morria ali, no quarto. Não fazia nada porque não tinha jeito. Né? E hoje a gente sabe que tem jeito sim. Até a parte científica, ela modificou muitos parâmetros e hoje a gente consegue modificar esse cérebro. Né, doutor André? A ciência avançou muito, né? A tecnologia. A ciência da reabilitação, eu falo muito que as universidades têm que se modificar. Porque hoje a gente tem que saber muita estatística, muita questão de aplicativos novos que existem, de matemática. Então, hoje, eu tenho que conversar com o pessoal da matemática, da ciência e tecnologia, que não são áreas só da saúde. Então, é transdisciplinar mesmo. Doutor André, estamos chegando ao nosso final desse podcast, né? Conheça os tipos AVC, conheça os tipos de sinais. Qual é a mensagem que o senhor deixaria para nossos ouvintes que estão agora, neste momento, né, nos escutando, mas também para toda a sociedade local, brasileira e mundial? Qual a sua mensagem para a sociedade, para os ouvintes, para todas as pessoas? Olha, a minha mensagem eu até vou levar um pouco para minha filha, que tem 6 anos. Eu espero muito que o Brasil melhore, mas para melhorar depende da gente, né? Então a gente tem que ter consciência e sabedoria dos nossos direitos e deveres, né? Então, em relação ao AVC, como eu falei, tempo perdido é cérebro perdido. Então, se você sentir ou alguém te falar que está vendo alguma coisa diferente de você, procure rapidamente um hospital, um médico, um profissional da saúde que vai te ajudar para você não ter sequelas e para você continuar a sua vida melhor. Tá bom? Então, eu desejo saúde a todos, consciência e sabedoria. Então, doutor André Pantocha, né? Achei bem diferente o seu nome, né? Desde já, nós, do Potiguar Notícias, né, agradecemos a sua participação com essas informações tão significativas, tão caras para toda a sociedade brasileira e para os nossos governantes, né? Porque nós estamos em plena política, campanha. É hora, sim, da gente reivindicar, né? Saúde para todos. AVC, não. Saúde, sim. Prevenção, sim. Não é?
Até já o próximo episódio, edição do podcast.